Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou a Fabiana Silva. E eu sou Renata Burjato e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Descansar é uma palavra que, quando vem à nossa mente, nos traz algo tão gostoso, não é? Traz, assim, uma alegria, traz, assim, um contentamento, até um... descansar, que palavra maravilhosa. E queira você chamar como descanso, repouso, folga, qualquer uma dessas palavras é uma necessidade que a gente tem. Então, a gente vai pensar sobre isso nesse programa de hoje. E que coisa boa a gente já começar o ano falar sobre descanso, porque talvez você tenha vindo aí de umas férias e talvez você esteja descansado. Pode ser que você já tenha começado o ano mais cansado do que terminou, mas não tem problema. O importante é você saber que um ano está começando e que você tem a oportunidade e a obrigação de colocar aí o descanso na tua agenda. Isso mesmo, Rê. E o descanso prolongado, ele faz um bem incrível pra gente, né? Ele até modula o nosso cortisol aí, ajudando a gente a ter menos ansiedade, melhorando o estresse e também promovendo aí um relaxamento, ajudando na questão da depressão. Então, querido ouvinte, relaxe, respire fundo, se você puder, pega uma água, um cafezinho e fique com a gente que o bate-papo tá só começando. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito necessário que é o descanso e nós temos conosco nessa conversa de hoje a Bia Gonçalves, que é gestora de projetos e redes sociais. Ela já atuou aqui na RTM, já foi companheira de trabalho nossa. Estamos muito felizes de compartilhar sobre esse tema com ela hoje. Bia, vem pra cá, seja muito bem-vinda a Mulheres de Esperança. Oi, Fabi. Oi, Rê. Que gostoso estar aqui com vocês. Que quentinho no coração, que nostalgia. E que prazer começar o ano falando desse tema. Vai ser muito especial. Tô animada. Que bom, a gente também tá muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. E também ver o seu rostinho, né? Ela que cuidou aí das redes da rádio, da comunicação. E agora o pessoal poder ver o seu rostinho. Isso é muito, muito, muito bom. Bia, sobre esse tema do descanso, né, eu que tenho acompanhado aí as suas redes, acompanhei a sua vida também, né, a gente é amiga fora da rádio, fora do trabalho, vamos dizer assim, e você passou por algumas mudanças aí nesses últimos anos, foi embora de São Paulo, se casou, teve bastante mudança também na questão de trabalho. E você tem trazido nas suas redes muito esse assunto sobre o descanso, né? Não só o descanso físico, mas o descanso da mente, do coração. A partir de quando você começou a pensar sobre isso? O que aconteceu para você começar a analisar sobre essa questão do descanso? É até engraçado, porque eu comecei a perceber isso quando eu estava extremamente cansada. É sempre assim, no fundo do poço da exaustão. E foi até curioso, porque é o ritmo de trabalho, a viagem, as mudanças. Para quem não conhece, eu sou esposa de pastor, então também estou muito adentro do ministério, final de semana, na semana, então é uma série de coisas, mas eu percebi principalmente que quando eu tinha tempo para parar, acabou o trabalho, eu ainda estava esgotada. É como se não tivesse ainda... Eu não tivesse entendido 100% que é o descanso, porque como assim? Eu trabalhei, eu parei, mas por que eu não tô desfrutando? O que tá faltando? Então, às vezes, sei lá, eu ia ver uma Netflix, ia ver uma série, ia ler um livro, mas ainda assim, sabe quando você não tá com a mente e o corpo alinhado? Tá uma coisa meio desequilibrada? Foi aí que eu percebi que esse descanso não é apenas o físico, a minha mente estava cansada e principalmente meu coração estava sobrecarregado. E aí eu precisei voltar à fonte, que é a palavra, que é o evangelho, para entender como que eu descanso verdadeiramente? Porque às vezes a gente está sentada no sofá, mas o coração está agitado, preocupado, pensando em tantas coisas, a mente está lá longe, você não consegue se conectar com o que está acontecendo aqui, às vezes tem uma conversa, tem um café com uma amiga, é sempre um pouco difícil. Então eu vi isso como um termômetro de, opa, peraí, vamos repensar um pouquinho. E foi aí que eu fui estudando sobre esse tema, principalmente na Bíblia. Isso me ajudou muito. Muito importante você citar isso, até porque a gente trouxe vários outros programas sobre ansiedade, sobre depressão, sobre exaustão, que pode levar, às vezes, a uma depressão intensa e ao suicídio, e a gente não dá tanto valor mesmo para a importância do descanso, por mais que Deus já tenha colocado ele logo ali no começo, né? E no caso, Deus não descansou porque estava cansado, mas é porque depois de uma jornada de trabalho onde tudo que ele tinha feito, tudo era bom, era bom, era bom, e no final, aquele tempo de olhar para tudo que foi feito, ver o que era bom, a contemplação do que é bom
E então, aí sim, continuar, né? Se Deus que não precisa descansar tem esse tempo de olhar para o que foi feito, é tão difícil para a gente acalmar a mente. Foi muito importante você ter falado, Bia, que muitas vezes o corpo tá cansado, mas a mente está extremamente agitada. E quando a gente parece que quer descanso, a mente, ao invés de silenciar, ela procura mais, né? Você falou do Netflix. Quanta gente, eu acho que quando não chega em casa e pensa, posso fazer o que quiser? E senta no sofá e, sabe, tipo, tira o tênis, o sapato, já joga assim e tal, vai procurar outra coisa pra se entreter. Então eu quero que você conte, Bia, quais foram os caminhos? Ok, você percebeu que sua mente não descansava. Aí você foi buscar na palavra. E o que ela te revelou? Como que você começou a trabalhar com isso? O que você deixou de fazer e o que você passou a fazer? Uau, uma série de coisas. Primeiro, eu gosto sempre de pontuar que é uma jornada. Então, eu tô aqui para aprender também sobre descanso, né? Eu não sou a mestre, a monge do descanso. Acho que é importante falar isso porque a gente está num contexto de sociedade, de conteúdo, que é muito conteudista, no sentido de 5 passos para você descansar no Senhor. Como se fosse uma trajetória fácil, e não é. Então, eu ainda estou na jornada. Mas algumas coisas que eu descobri, e isso puxando o que a Rê falou de Gênesis, eu acho muito interessante que é isso mesmo, o Senhor descansou. E isso é como um mandamento, é uma ordem. E revela muito sobre aonde está o nosso coração, nos momentos em que a gente está agitado, ansioso, sobrecarregado. Então eu colocava muito na minha performance, no sentido de, se eu trabalhar mais, eu vou ser uma boa esposa, vou ser uma boa funcionária, vou ser uma boa gestora de redes sociais, vou ser uma boa amiga. E eu notei, chegando lá no fundo, que na verdade isso tem muito a ver com identidade. A minha identidade não está naquilo que eu faço. E eu colocava isso nas coisas que eu produzia, no checklist perfeito, no planner todo riscado, porque se não tivesse riscado, eu falhei. E aí o Senhor trouxe uma palavra muito especial nessa jornada de estudos, principalmente sobre descanso, né, olhando para a criação, olhando para esse chamado a descansar, que eu tinha um relacionamento com o Senhor de funcionária. Então eu era funcionária e o Deus é meu patrão, quando na verdade o Senhor é meu pai e eu sou filha amada. Então a gente tem aí a troca dos P's e dos F's. Porque até no meu relacionamento com Deus, assim, era um bater meta. Então eu estava cansada, eu poderia entregar esse cansaço ao Senhor de forma sincera. Por quê? Porque eu sou limitada. Mas não, eu tinha que ser a boa filha. Eu tinha que estar trabalhando mais, lendo mais, fazendo mais. Então até no tempo de descanso, de contemplação, eu não estava contemplando. Então foi uma série de situações assim, e também de pessoas que o Senhor colocou na minha vida, inclusive meu marido foi uma delas, que sempre me lembram, ó, você está muito agitada, você está muito cansada, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer para ajudar? E outro ponto também foi a vulnerabilidade. E eu acho que isso para nós mulheres é muito difícil. A gente não quer ser vulnerável, porque a gente está cansada. Ou a gente usa o termo cansada como se fosse um tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem, tô cansada, né? Tá corrido. Mas peraí, o que tem por trás desse estou cansada? E eu passei a ser mais vulnerável, de olha, eu não tô dando conta, você me ajuda? Você me ajuda a lembrar que eu preciso parar para descansar? Então, ser esse guardiã do descanso. E é sempre voltando para Gênesis, porque, inclusive, voltando um pouquinho antes, quando a gente vê o mandato do que o Senhor trouxe à humanidade, o chamado, foi de cultivar e guardar. Eu acho isso tão interessante, porque ele podia falar assim, pra gente fazer um super culto, no caso Adão e Eva, fazer um culto, uma adoração de várias horas no Éden. Ele fala assim, não, você vai cultivar e guardar. E isso para todas as áreas, inclusive o descanso. E aí eu tinha percebido, eu não estou nem cultivando e nem guardando o descanso. E outro ponto também que eu percebi, e aí eu já encerro aqui a fala, é que toda vez que a gente vê sobre estar ansioso e sobrecarregado, a gente lembra daquela passagem de Jesus, venham a mim. Por quê? Porque nós vamos aprender a ser manso e humilde. E esse foi o termômetro maior. Por quê? Porque eu estou cansada, eu não estou descansando. Eu não estou nem um pouco mansa e nem um pouco humilde. Na verdade, não. Eu estou totalmente irritada, porque eu estou cansada, não consegui fazer, não deu certo, meu Deus, amanhã tem de novo. E parece que a semana sempre passa assim, eu não consigo aproveitar. E eu não estou nem um pouco humilde. Eu tô toda, eu consigo, eu posso, eu vou fazer, eu vou trabalhar para acontecer. Exato, e nunca para. Então, assim, eu não tô nem um pouco próxima de Jesus nisso. Eu não tô imagem e semelhança nele nisso. Eu tô, na verdade, me distanciando e me colocando no lugar que foi assim que aconteceu na queda lá no Éden, né? Essa autonomia de eu consigo, eu posso. Então, foi chegar lá no fundo do poço e falar assim, não, filha, você não consegue. Você não pode. Sem mim, você não vai conseguir fazer. E aí foi que nessa humildade, nesses caquinhos quebrados, eu fui reconstruindo e aprendendo, poxa, que maravilha, que bênção é descansar. É um mandamento. E se é um mandamento, por que eu não estou cumprindo? Sabe?
Então isso me ajudou muito, inclusive, a observar o descanso das pessoas também, e elas me ajudarem também a descansar, mesmo em dias caóticos e agitados, a gente encontrar esse ponto de calma no caos. Eu gosto muito disso, e eu acho que isso é aplicável para todas nós, inclusive para nós mulheres, né? A gente não para quieta. Nossa, Bia, é verdade. Obrigada por tudo isso que você falou, porque eu me identifiquei com algumas coisas, eu mansa, humilde, tranquila, enfim, respirar, perceber, tantas coisas que a gente pode perceber, né? Conhecer aí na fala da Bia e ela falando sobre essa questão do trabalho, ela trabalha com redes, produção de conteúdo, reunião, é agenda, é criação, enfim, é uma rotina bem, né? Porque a internet, ela não para, né? A gente tá o tempo todo aí produzindo e fazendo coisas, tendo que atender as demandas, né? Agora, diante de todas essas demandas que a gente tem na nossa vida, né? Como mulheres, vamos dizer assim, de um modo geral, também pode acontecer da gente não conseguir fazer as coisas. Vocês conseguem não fazer nada? E se vocês não fizerem nada nesse período que vocês decidem descansar, vocês se sentem culpadas? Já senti, mas agora não mais. Na verdade, muito por esse conhecimento do que é o descanso. Porque quando a Bia falou, né, sobre a gente se sentir uma funcionária de Deus, é isso, você se sente um servo. Só que Jesus fala assim, ei, já não chamo mais vocês de servos, porque aquilo que o meu pai me falou eu tenho revelado para vocês. Então, quanto mais eu acho que a gente lê da Bíblia, a gente entende que, na verdade, quando a gente descansa, aí sim você está agradando o coração de Deus. Quando você contempla, aí sim você está mostrando sua confiança. Do contrário, a gente está tentando nas obras, né? Então, para mim, também foi um super processo isso, porque acho que vem muitas culpas. Até quando você está relaxando e fazendo algo, por exemplo, muito legal. Me vinha à mente todo mundo que não podia fazer isso. Todo mundo que não tinha dinheiro para viajar. Todo mundo que não podia descansar. Até que eu fui entender, uma vez assistindo até uma mensagem do Luiz Saião, que ele dizia, na verdade, que o dia, né, do sábado, lá, o descanso, era para se alegrar, era um mandamento de Deus para ficar feliz. Aí que eu entendi, eu falei, peraí, então, na verdade, eu tô pecando. Se eu tô me culpando por descansar, e, na verdade, Deus fala que é para eu ficar feliz, então, assim, acho que a gente tem que abaixar a bola um pouco e ver com quem entende do que é o descanso, do que é viver, o tipo de vida que agrada a Ele. E achar que Deus fica feliz quando a gente está tendo uma vida totalmente estressada. É não entender quem é esse Deus, né? Que é tão bom, que é Ele que nos dá a ferramenta para o trabalho, é Ele que nos dá a alegria do descanso. Então também foi um processo. Mas agora eu não sinto mais culpa, não. E você, Bia? Eu acho que sim, eu já senti. Eu acho que é uma jornada, né? Acho que o primeiro passo é essa culpa. Quando a gente começa a entender, peraí, eu preciso descansar. E eu, no começo, eu sentia como se estivesse dando passos de bebê. Mas como? O que eu faço? Porque tem uma diferença do descanso para reenergizar e do puro entretenimento que nos desgasta. Então, assim, eu citei a Netflix aqui, não estou condenando a Netflix, você pode assistir, tem muitas coisas maravilhosas, é bom. Mas muitas vezes, esse descanso não foi para reenergizar. Você estava, sei lá, ansiosa, agitada, nervosa, aconteceu alguma coisa no trabalho, alguma preocupação com o filho, com filha, na escola, enfim, tantas coisas. E aí, ao invés de você colocar em seus pés do Senhor, no seu tempo de oração, devocional, etc., e descansar, entregar, você só joga pro outro lado. Vou ver Netflix. Ou então, que nem rede social, vou ficar scrollando aqui. E você não está descansando, você está só gastando energia, você está retendo mais informações do que deveria. E esse é um dos marcos hoje, né, da sociedade. A gente está muito cheio de informação que, assim, cansa a cabeça. A gente consome tanta informação que o nosso cérebro não aguenta. Então, ao invés de a gente ter esse tempo para reenergizar e redescobrir até. Foi um tempo para mim redescobrir quais tarefas que eu gosto de fazer que me reenergizam. Ler livros é bom? Mas eu percebi que até no ato de ler livros eu queria ter um descanso produtivo, sabe? Então eu tô descansando, mas estou fazendo alguma coisa. Eu tô descansando lendo livros, mas eu tô estudando sobre um termo teológico super difícil. Eu tô descansando assistindo alguma coisa, mas tem que ser um documentário super cabeça. Então assim, até isso eu tive que olhar um pouco para trás e não, peraí, o que me reenergiza? Então são coisas simples do dia a dia que trazem essa alegria que a Rê falou, sabe? Que glorificam a Deus. E eu acho que essa é uma das marcas mais contrastantes da época. Um cristão que descansa, mostra para a sociedade o Deus que tem. O Deus que nós temos é um Deus que descansou, que nos ordena. Por quê? Porque a gente pode confiar nele. Então, assim, de nada vale a gente trabalhar se o Senhor não abençoar. E Ele abençoou o sábado, Ele abençoou esse dia para descansar e a gente pode glorificar Ele
com esse descanso de falar assim, Senhor, obrigada. Toda essa semana de trabalho eu entrego nas tuas mãos como um ato de adoração e agora eu vou descansar, sabendo que o pão de cada dia o Senhor já está dando, sabendo que tudo que vai ser suprido, os afetos, necessidades estão no Senhor, então eu posso descansar. E isso foi um discipulado pro meu coração. Então começou com culpa de eu preciso descansar, mas eu preciso fazer alguma coisa. E às vezes a gente vai jogando em várias áreas. Às vezes não é só do descanso pessoal, mas sei lá, na igreja, por exemplo, a gente tá descansando, mas tá adiantando alguma coisa da igreja, tá adiantando alguma coisa do trabalho. E não é assim. Esse é o desafio de parar. Já me senti culpada e hoje eu acho que eu tenho essa degustação maravilhosa do descanso, no sentido de eu estou descansando não para trabalhar mais, que era a minha mentalidade. Eu trabalhei, vou usufruir agora dos frutos desse trabalho e vou descansar. E, gente, como isso assim muda o ambiente, como isso transforma as nossas vidas, mas as vidas das pessoas que estão em volta, elas veem em nós também, tipo, nossa, fulano tá descansando, por que eu não tô fazendo isso? E fazer isso junto de outras pessoas em comunidade é maravilhoso. Então, assim, hoje eu não me sinto mais. Tenho altos e baixos, não vou falar que estou plenamente super descansadora, não. Mas quando eu vejo os frutos disso, enfim, na minha saúde mental, física, emocional, como a gente tem falado aqui, e vejo quão transformador assim, é irrecusável esse tempo de descanso no Senhor. É maravilhoso. Ai, se vocês estão gostando desse papo assim como eu, fiquem com a gente que voltaremos no próximo bloco. Hoje estamos conversando com a Bia Gonçalves sobre o tema descanso e a gente já aprendeu bastante coisa com ela aqui, como ela começou a refletir sobre esse tema, né, e compartilhou com a gente a verdade, né, da palavra de Deus, que é um mandamento descansar e que a gente também pode fazer a diferença aí nessa sociedade. Eu achei muito interessante essa fala dela, mostrando quem é o Senhor através do nosso descanso, através desse aprendizado que a gente tem com o descanso, né, e o descanso também tem a ver aí, né, Bia, com as imperfeições dos nossos dias, né? Ela tem comentado bastante sobre isso também no conteúdo que ela produz, sobre a imperfeição do nosso dia, né? Como que você chegou aí a essa ideia da imperfeição dos nossos dias, que eu acredito que tem a ver com o descanso, né? Aprender a descansar. Sim, eu cheguei de uma forma bem diferente, digamos assim, porque como eu trabalho com redes sociais, a gente tá muito dentro de conteúdo, produção de conteúdo e agenda, e sempre começava o quê? Na segunda-feira. A segunda-feira tinha que ser o dia maravilhoso, você tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, tem que ser 9 horas da manhã, já tem que ter feito tudo. Eu falei, gente, eu não consigo, porque assim, às vezes acordo de manhã, meu marido tá passando mal, aconteceu um imprevisto, e aí, meu dia, minha semana inteira? Se a segunda não foi bom, né? Se a segunda não foi boa, o resto da semana não vai ser boa. E eu ficava, gente, como assim? Tipo assim, da onde que a gente tirou isso, né? Então, muito que a gente tem falado aqui dessa produtividade excessiva. E aí eu comecei e falei, não, a minha segunda-feira é imperfeita. Por quê? Porque me trouxe mais palavra de graça, sabe? Essa questão da culpa que a gente comentou agora há pouco, vinha muito nas segundas-feiras. Acordava de manhã, ao invés de acordar e já começar um tempo, tipo, agradecendo e entregando o dia, isso é um ponto importante, né? Essa mudança de vocabulário, eu acho que nos ajuda muito. Então, quando eu falo meu dia, eu tô dando essa autonomia a mim. E quando eu reconheço que, tipo, Senhor, o dia é teu, não é meu, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Já muda completamente. Por quê? Porque mostra que, apesar das minhas imperfeições, apesar dos checklists que eu não completei durante esse dia ou essa semana, haverá graça para cada passo. E eu posso descansar no final do dia e falar, basta. Eu acho que isso é um ponto importante quando a gente fala de descanso. O descanso ao pé da letra, digamos assim, é esse basta. Já está suficiente, já deu, tá ótimo, e agora eu vou descansar. Então eu comecei a trazer muito esse termo de imperfeições, assim, e as pessoas começaram até a trocar muitas mensagens comigo, tipo, nossa, Bia, isso me ajudou muito a ser mais graciosa comigo mesma. A gente não é gracioso com nós mesmos, né, isso é curioso. A gente é muito graciosa com uma amiga. Não, amiga, vai lá, vai dar certo, Deus abençoe, ó, você é imperfeita, tá tudo bem, mas com a gente não é. Então foi algo curioso que eu resolvi começar de segunda-feira para ter essa graça diária, para lidar com as demandas do dia a dia que o Senhor coloca nas nossas mãos, né, que o Senhor coloca nas minhas mãos, e ter graça no final do dia e falar assim, Senhor, ó, eu sei que não foi tudo, mas tá aqui, eu entrego e descanso. Isso me ajudou muito. Bonito isso. E aí eu aproveito para perguntar para Fabi e para Bia também, porque talvez o descanso para cada uma signifique uma coisa. Talvez algo que você goste muito de fazer e que você faz ali sentindo Deus tão perto. E aí eu queria saber para Fabi o que é e para você, Bia. Olha, é aprendizado mesmo, igual vocês estão falando, é uma caminhada. Eu preciso muito melhorar essa questão do descanso porque eu sou uma pessoa muito ativa.
Então, quando eu vou deitar, às vezes eu penso assim, todas as coisas que eu fiz no dia, eu falo, nossa, hoje foi um dia bem produtivo. Ainda que você vai no automático, fazendo, e quando eu me sinto assim sobrecarregada, com a cabeça cansada, eu tento dar umas pausas e aí eu vou tomar alguma bebida que eu goste, um chá, vou fazer um café. Gosto bastante também de preparar uma refeição pra mim, então eu sempre compartilho assim, gente, faz uma refeição gostosa pra você, seja assim um café da manhã simples, mas faz um café da manhã bonito, gostoso, com coisas que você gosta. Isso também ajuda a dar uma descansada assim na mente. Tento também fazer a parte da leitura, que eu acho que já compartilhei, mas tem dias que a cabeça tá tão cheia e agitada, como a Bia comentou, que a leitura não vai. Você não sai daquela página, porque já tem muitos outros assuntos na cabeça, né? Mas são coisas que eu tento, assim, não dá pra fazer durante muito tempo. Às vezes, entre uma tarefa e outra, vai ser um pontinho de luz ali que você vai encontrar, um respiro, né? Então, sentar pra assistir pelo menos um capítulo da série, aí você volta renovada pra continuar a tarefa, ou tomar alguma coisa, ou ligar pra uma amiga e bater um papo, contar ali o que tá passando no coração. Acho que são todas coisas que eu posso utilizar pra ajudar no descanso. E você, Bia? Ai, que maravilha. Olha, para descansar, eu tenho usado um termo que me ajuda bastante, que é proteger. Eu tenho protegido o meu tempo de descanso. Porque eu acho que a gente protege tanta coisa, né? Ai, tempo em família, tempo devocional, tempo com os amigos, tempo de comer, que nem a Fabi falou, mas a gente não protege o descanso. E eu acho que o descanso é esse momento de deitar a cabeça no colo, sabe? E ser acariciada, e ser relembrada, renovada, reenergizada, para continuar nessa peregrinação. Essa palavra me ajuda muito. Inclusive, é um dos significados do meu nome é peregrina. Então, assim, eu tive que aprender muito a descansar nessa jornada. Mas o que eu faço bastante é proteger as manhãs. Eu tento não pegar o celular, por exemplo, quando eu acordo. Por quê? Porque a gente já começa ali, cheio de notificação, WhatsApp, rede social, né? Então, assim, tocou o alarme, eu coloco o celular de lado e vou fazer outras coisas do dia com calma. Então, eu organizo a cama com calma e lembrando bem, tipo assim, Liturgia do Ordinário, não sei se alguém conhece esse livro, maravilhoso, inclusive, da Tish Warren, Liturgia do Ordinário. Tem um capítulo só falando sobre descanso. E eu gosto muito dessas pequenas tarefas do dia que a Fabi falou, mas, tipo assim, de forma bem intencional. Então, eu arrumo a cama e eu tô co-participando do que o Senhor tá fazendo, no sentido de ele que organiza o caos maior. Eu tô participando aqui arrumando a cama, sabe? E olhar aquela cama arrumada, fazer um café da manhã calmo, o cheiro do café. Eu gosto muito disso, de acordar e sentir aquele cheirinho do café. Ou então fazer uma caminhada de manhã e sentir aquele ventinho gelado no rosto. Essas pequenas coisas que vão acrescentando no dia. Então eu protejo principalmente a parte da manhã no celular e protejo também com outras pessoas. Então eu preciso ser relembrada que eu preciso descansar. Então eu faço um acordo muito com meu marido Lucas, tipo assim, como que tá a agenda hoje? Ah, tem isso, tá bom. Que momento que a gente vai descansar? Ou que momento que você vai descansar? Ah, eu não separei hoje. Então, vamos separar? Vamos descansar para fazer algo junto, para jogar. Essa questão de jogos também, de entretenimento, que gera muita conversa. Eu acho isso muito legal. Mães fazendo isso com os filhos. Ou então de cafés. Eu amo, gente, ir pra uma cafeteria, conversar com uma amiga por horas, deixar o celular de lado. E às vezes é só isso que a gente precisa. A gente tá balançando a cabeça aqui que a gente também Às vezes é isso que a gente precisa, assim, não dá pra ir na cafeteria, mas amiga, vem aqui, ou vamos marcar uma conversa, você pega o seu café, eu pego o meu, e a gente troca, assim, uns 15 minutinhos que vão ser pra reenergizar o resto do dia, né? Tarefas simples como leitura, mas ler livros que não me fazem pensar. Então, livros de ficção, livros de fantasia, que são bem saudáveis. Então, essas pequenas tarefas e escrever. Eu acho que quando eu tô com a cabeça muito agitada, eu preciso despejar. Então, eu despejo o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, como foi meu dia. Isso me ajuda bastante também. Coisa boa, deu vontade de fazer tudo isso, turma. Mas é legal que você, ouvinte, vai descobrir algumas coisas. Uma, quais são os gatilhos que te deixam ansioso e vai deixar eles de lado? E quais são aquelas coisas prazerosas que te fazem lembrar que nossa vida, na verdade, está nas mãos de Deus? E isso é suficiente. Bom, e se você está gostando, agora mergulhe profundo na nossa reflexão. Um desconhecido escreveu: "A mente busca o descanso que a alma necessita." Essa frase é muito verdadeira. Quantas vezes o nosso coração clama por descanso? A gente tem aquela sensação de aperto no coração às vezes, uma falta de ar, um sentimento de que nossa cabeça está a 1000 por hora. Você já se sentiu assim? Eu já me senti. Algo em nós está clamando por descanso.
Em nosso dia a dia, podemos aprender várias estratégias para descansar, como a gente comentou aqui. Um exercício de respiração, uma pausa para apreciar a natureza, ouvir uma música que nos relaxa, observar fotos, ler um livro e tantas outras coisas. Tudo isso vai ajudar a nossa mente e o nosso físico a descansar. Mas e o nosso coração? Como fazer com que aquilo que está lá no nosso íntimo se acalme e encontre alívio? Só chegaremos nesse lugar quando reconhecermos a nossa necessidade da presença de Deus e nos colocarmos de forma sincera e vulnerável diante dele. Ele é o nosso porto seguro, é o nosso sustento e a nossa fortaleza. Descansar é um mandamento que ele nos deu e fez isso porque sabia que nós não iríamos conseguir enfrentar tantas coisas que seriam aí demais para a nossa vida. Precisamos aprender a descansar, mesmo quando estamos no barco em meio à tempestade. Descansar quando recebemos uma resposta de algo que não concordamos. Descansar quando nos sentimos pressionados e sobrecarregados. Descansar quando faltar algo que para nós é tão importante. Davi, no Salmo 37, versículo 7, nos diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Essa é a dica. Esperar com paciência, pois Deus está no controle. E Jesus também nos lembrou em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só encontraremos alívio para a nossa alma cansada na presença do Senhor. Precisamos aprender a cuidar melhor do nosso descanso e a colocar as nossas forças e coração naquilo que pode nos dar vida e alegria. Que a gente se lembre que Jesus está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isso é o dever e o nosso lembrete diário. Ele nos aguarda para o momento em que vamos realmente deixar que Ele conduza a nossa vida e nós iremos descansar, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Por isso, descanse. Chegamos no final desse episódio, que bom que foi. E se Deus olhou para tudo que fez, era tudo muito bom e descansou. Eu vou descansar feliz depois desse episódio aqui, agradecendo todo mundo que participou e que tem participado dos nossos outros episódios. A Arley sempre tem assistido. Beijo enorme para você. A turma lá da Igreja Batista Chácara Flora, os nossos ouvintes homens e mulheres têm mandado recado. Querido Reinaldo, Edu Chaclian, a Elisa, a Neide, Massol, a Edileuza, obrigada, vocês fazem parte de tudo isso. Surgiram sempre temas e mandem comentários. Você tem conseguido descansar? O que te descansa? Às vezes, para mim, trabalhar com algo bom assim é um descanso para minha alma. Então, participe contando também quais são os seus. Pelo WhatsApp 11 974 181 456. Isso mesmo, eu quero também deixar um beijo bem grande no coração de todos os nossos ouvintes e quero aproveitar para agradecer a Bia. Bia, obrigada por participar com a gente desse episódio. Foi muito bom ver você, o seu rostinho de novo e conversar com você sobre esse tema tão importante pra gente. Que Deus te abençoe, viu? Amém, eu que agradeço. Que possamos aprender a descansar em Cristo e juntas. É isso mesmo. E você, nosso querido ouvinte, segue a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram como Mulheres de Esperança RTM, também no Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil. Por lá a gente publica todos os assuntos aqui do Mulheres de Esperança, a gente divulga os programas da semana, você vê o rostinho aí dos entrevistados, os temas, os pedidos de oração. Então segue a gente que a gente vai ficar feliz de ver você por lá também. E a gente te encontra no próximo episódio. Até lá! Até lá, um beijo! Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.